Eu tenho vários diretores favoritos, entre eles a gente tem o Martin Scorsese e o Bong Joon-ho, que eu já gravei vídeo aqui, então você já sabe, inclusive quero refazer o do Scorsese, e temos outros que eu ainda não gravei vídeo, né? Temos David Fincher, os irmãos Coen e Paul Thomas Anderson, que é o tema do vídeo de hoje. O homem com 3 primeiros nomes, Paul, Thomas e Anderson, parecem 3 irmãos. Eu acho a visão dele muito única. Ele consegue dar certo lirismo às situações mundanas e simplistas que ele põe nos roteiros dele. Ele preza muito pela construção dos personagens dele, o que me deu alguns dos personagens / atuações mais fodas do cinema. E se você não conhece o PTA, eu sinto inveja de você, sério mesmo, porque você vai poder conhecer em primeira mão a filmografia dele. Isso foi uma coisa que na época que eu tava conhecendo me aqueceu muito, cara. Os filmes dele me ajudaram num momento muito conturbado na minha vida e são muito importantes pra mim até hoje. Eu queria poder esquecer todos eles só pra poder conhecer cada um deles de novo. E foi muito difícil pra mim ranquear esses filmes dele. Eu tô com essa lista na minha cabeça faz muito tempo, tô de fazer esse vídeo tem um tempinho também. E eu tenho certeza absoluta que assim que eu terminar de gravar ele, a minha lista vai mudar, eu vou botar algum outro pra frente, algum outro vai pra trás, enfim. Mas é assim que acontece. Por enquanto, a minha lista definitiva é essa aqui desse vídeo. Sem mais delongas, vamos à lista sem spoilers. Em nono lugar, a gente tem Heart 8. Cara, em todos os meus anos de canal, vocês sabem que eu adoro falar, mas talvez esse seja o filme que eu menos tenha alguma coisa pra falar. Eu acho que a base de tudo que o PTA ia se tornar como realizador tá aqui. Se você procurar ali os personagens com o mesmo nome dos atores e alguns ângulos de câmera, algumas composições cinematográficas, mas tá tudo meio rough ainda, tá tudo meio, sabe, falta daquela lapidada. O roteiro desse filme não tem o mesmo refinamento que os roteiros dos filmes subsequentes dele. O filme ele me causa uma sensação, eu não sei se isso aconteceu de verdade, eu sinceramente não me interessei por esse filme o suficiente para pesquisar as histórias de bastidores dele, mas ele me parece um pouco apressado, no sentido de que o PTA teve uma oportunidade de estrear com um longa e ele agarrou essa oportunidade com tanto afinco que ele resolveu só fazer tudo logo para ele conseguir o nome dele e partir para os próximos projetos. Dá pra ver paixão nesse filme, mas ele parece um pouco corrido. É um bom filme, mas não é um filme que vai te dar alguma coisa para você carregar com você depois que você terminar de assistir ele. Isso é uma coisa que o PTA é mestre em fazer. Então é um filme que fica assim em último lugar e existe um gap gigante entre esse primeiro longa dele e o segundo longa. Mas vamos falar isso mais pra frente. Esse não é só o último filme que o PTA lançou, como também é o filme que fez eu segurar esse vídeo durante um tempinho, porque eu sinceramente estava com certo receio de assistir ele. Eu fiquei muito empolgado por esse filme quando ele foi anunciado, até quando lançaram o trailer dele, mas eu resolvi segurar um pouco a minha empolgação e eu acho que eu me provei certo. Não que o filme seja ruim, deixando claro que a partir daqui todos os filmes da 8ª posição para baixo pra mim são fantásticos. Licorice Pizza é um filme sem história, e eu não digo isso como um demérito do filme. Ele é um coming of age perfeito. Muitos coming of age têm essa característica de não ter uma história em si, de ser só o desenvolvimento dos personagens pelo desenvolvimento dos personagens, passando por diversas situações. Licorice Pizza é isso. Ele acompanha a jornada de crescimento e amadurecimento dos dois protagonistas, a Alana, que tem 25 anos, e o Gary, que tem 15, e como eles se apaixonam também. Eu acho que a ligação afetiva do PTA com esse roteiro fica muito evidente, porque esse roteiro se passa no Vale de Los Angeles, como muitos dos roteiros do PTA, que é o lugar onde ele cresceu. A recriação dessa Los Angeles dos anos 70 é magnífica, cara. Tanto na ambientação, quanto na maneira das pessoas se comportarem. Tudo ali me remete a essa Los Angeles, mesmo não tendo vivido isso. E as performances dos atores principais, a Lana Haim, que inclusive tem uma banda magnífica com as irmãs dela, né, que também estão no filme. E o Cooper Hoffman, filho do falecido Philip Seymour Hoffman, um grande ator, nos deixou muito cedo. A relação desses dois personagens é o que faz a história funcionar. A diferença de idade entre eles me fez torcer o nariz um pouco pro elemento romântico do filme, mas eu acho que o carisma dos personagens e o fato de você ver que eles realmente se importam um com o outro ajuda a resgatar isso. E eu também não sou inocente, eu sei que esse tipo de coisa acontece. Pessoas com mais de 10 anos de diferença de idade podem sim se apaixonar, só que é um pouquinho estranho, né? Ela em tese é uma mulher adulta, só que não amadureceu 100%, tá andando com esse moleque de 15 anos, enfim. Eles se apaixonam, tem muitas cenas que funcionam, algumas que não, e é isso. As participações especiais desse filme são fantásticas, cara. Elas brilham muito, o destaque total pro Bradley Cooper, que quando aparece
rouba o filme inteiro pra si, mesmo aparecendo pouco. No mais, Licorice Pizza é um filme legal, que pode acabar conversando comigo nas próximas vezes que eu assistir ele, mas por enquanto é só legal. O Paul Thomas Anderson, ele não é estranho a filmes viajados. Pelo menos, acho que todos os filmes dele tem pelo menos um elemento que é bem surrealista, bem viajadão e tal. Mas aqui a gente acompanha o Doc, que é um personagem viajado. E eu acho que essa é a grande diferença de Vício Inerente. É bem comum você ver esse filme no final da lista de muitos fãs do Paul Thomas Anderson, eles adoram odiar esse filme, mas eu acho que não é pra tanto. Eu acho sim ele um filme fantástico, mas eu entendo o porquê de algumas pessoas não gostarem dele. A começar, a gente tem o Doc, o personagem. Ele é magnífico, a atuação do Joaquin Phoenix é ótima, só que ele é um personagem que ele é muito desgarrado da realidade. Ele é um detetive particular que tem que investigar o mistério, e por ele ser tão desgarrado da realidade, por ele parecer que ele não pertence àquele ambiente que ele tá 100% das vezes, ele acaba criando esse distanciamento entre o espectador e o plot do filme. Porque o espectador vivencia esse mundo através do olhar do Doc, ele acaba criando uma certa desconexão com aquele caso, mesmo que seja o caso que o Doc tá investigando. O plot do filme, na verdade, é bem inteligente, só que ele não é a parada mais chamativa do filme. O que é esse personagem em si, ver as desventuras do Doc no que deveria ser um mistério, um suspense de policial hard-boiled, acaba sendo um policial que fuma muita maconha e que é mó viajadão, andando pelas ruas de uma Los Angeles da década de 60 ou 70, não lembro bem, e interagindo com outros personagens que podem ou não funcionar. Temos a interação dele com o personagem do Josh Brolin, que é magnífica, e todas essas coisas tornam esse filme um entretenimento certo, cara. O filme é bem divertido porque esse personagem é bem divertido. Algumas pessoas me consideram hater do Adam Sandler, e eu digo que não. Eu não gosto das comédias pastelão dele, realmente. Eu acho que elas são uma simples desculpa para ele fazer a grana dele com pouco esforço. Roteiros porcos, com diretores que fazem o que o Sandler manda e acabam se tornando umas comédias bem parecidas e bobas demais para se levarem a sério como uma obra sincera. Entretenimento vazio, é isso que eu quero dizer. Mas quando o Adam Sandler pega um bom diretor, com um roteiro bem feito, que faz ele se esforçar pelo papel, a gente acaba com algumas pérolas iguais a Embriagado de Amor, que é a minha comédia romântica favorita, de longe. Aqui o PTA mostra que um roteiro bem refinado não é necessariamente um roteiro complexo. Existem poucos roteiros com uma premissa mais simples do que a de Embriagado de Amor, que é basicamente um homem que usa praticamente o mesmo figurino o filme inteiro, é solitário e se apaixona por uma mulher. E é isso, basicamente. E a partir daqui a direção magistral do PTA vai tecer uma trama mundana sobre o que acontece quando um cara assim se apaixona. Ele é, na minha opinião, um dos poucos filmes que mostra o que é o amor de verdade. Aquela sensação de nervosismo rasgante, as decisões ruins que a gente toma, o efeito que a presença ou a ausência daquela pessoa vão causar em ti. E mesmo se aproveitando dos clichês do gênero, esse filme consegue se sobressair na tarefa que é passar para o público que é estar embriagado de amor. Eu acho que de todos os filmes do PTA que exploram alguma forma de romance, Trama Fantasma é o que mais se sobressai na tarefa de transformar aquele casal em algo real e palpável. Isso se dá tanto pelas performances quanto pela própria construção daqueles personagens. Para entender a relação entre eles, é necessário entender cada um deles como indivíduo. São pessoas finas, que vivem em um ambiente refinado, falam de maneira refinada, mas têm os sentimentos mais humanos e quase primitivos dentro deles. Muitas vezes, todos ao mesmo tempo. Eu acho que o PTA simples é um PTA bom, mas quando ele se esforça de verdade para desenvolver os personagens e cada um dos quadros do filme dele como uma coisa individual, ele consegue mostrar porque ele é um dos cineastas mais importantes da geração dele. A cinematografia desse filme é uma obra de arte à parte. Ele quase contrasta com a vulnerabilidade e com a energia caótica dos personagens dele. As performances são inacreditáveis, esse é o filme que marcou a aposentadoria do Daniel Day-Lewis do cinema e não teria como ele ir embora em um boom maior. Destaque também para Leslie Manville, que é de longe a minha performance feminina favorita em um filme do PTA. E a trilha sonora é um negócio de louco, eu ouviria ela todos os dias, eu tocaria ela no meu casamento. A partir daqui dessa posição, a lista muda o tempo todo. Eu me esforcei muito para estabelecer esses 4 últimos lugares e eu ainda acho que eu vou mudar algum deles depois que eu gravar esse vídeo. Então, a partir daqui, só obras-primas. Boogie Nights é um filme muito vistoso, com uma premissa bem intrigante de mostrar a indústria pornográfica
por dentro na década de 70, que foi quando ela teve o seu maior alcance, digamos assim. Antes da internet, é claro. Esse filme é o segundo do PTA e ele já mostra aqui o tipo de realizador que ele é. Apesar de eu achar que ele usa as influências dele muito na cara aqui, tem uma ou duas cenas que poderiam muito bem ter sido dirigidas pelo Scorsese, ele consegue mostrar que, apesar de tudo isso, ele tem sim uma personalidade como cineasta. E uma personalidade fortíssima. A base desse filme, fora as inúmeras cenas que acabam se tornando icônicas para quem assiste o filme, são as temáticas que ele aborda. Quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu achei que a temática principal dele era a família. Todos esses personagens acabam achando uma família dentro desse meio, dessa produtora, e eu ainda acho que eu tô certo, mas na verdade é um pouco mais profundo do que isso. Esse filme é sobre pessoas que estão tentando encontrar um lugar no qual elas pertencem, tentando ser o melhor que elas podem ser no que elas fazem e esfregar isso na cara de um mundo que tenta pôr elas pra baixo o tempo todo. Dito tudo isso, esse filme acaba sendo um filme meio triste, apesar de tratar de algo que muitas pessoas associam com prazer, que é a pornografia. O filme quer mostrar como isso afeta a vida das pessoas que trabalham nesse meio. Por que elas chegaram ali e pra onde elas vão. As performances da Julianne Moore e do Mark Wahlberg são perfeitas. E o Dirk Diggler é um dos melhores protagonistas da história do cinema. Ainda assim, eu acho que os verdadeiros protagonistas de Boogie Nights são a noite e o tempo. Muita gente define esse filme como uma metáfora para o orgasmo. Na primeira metade ele é muito divertido, mas depois que essa sensação de diversão acaba, você é forçado a lidar com a realidade daquilo que está na sua frente. Falando em filme triste, chegamos ao meu filme deprê favorito. Magnolia é um filme bem esquisito. Ele é longo e ainda assim ele passa rápido. Ele tem 9 protagonistas e todos conseguem ser desenvolvidos. Ele é muito angustiante e parece que muita coisa acontece em apenas um dia, que é a duração desses eventos todos. Tudo isso é verdade. E pra mim é o que destaca a Magnolia do restante da filmografia do PTA. O filme trata de coincidências e ele deixa isso claro logo no início. Como as coincidências acabam ligando as pessoas. E no final as vidas dessas 9 pessoas vão se ligar por conta de uma coincidência muito esquisita. Esse filme é uma experiência. Depois de assistir ele, você vai estar confuso e pode até não gostar. Mas é impossível sair de Magnolia sem levar algo consigo. Seja pela trilha ou direção magníficas, seja pelas performances inacreditáveis de todo o elenco. Aliás, se um dia eu fizer uma lista de melhores cenas de choro do cinema, 2 cenas desse filme vão entrar. Uma da Julianne Moore e outra do Tom Cruise, que inclusive está na melhor atuação da carreira dele aqui. Muita gente não gosta desse filme por conta do final, ou não gosta simplesmente do final desse filme. Ficam perdidas, confusas e reclamam do filme não ter explicado o porquê daquele evento surreal acontecer. Eu digo que isso é proposital e eu defendo muito o final desse filme. Nenhum dos personagens sabe o porquê daquilo está acontecendo. A questão é essa. Você não tem explicações porque eles também não têm. Aí que tá a graça. A minha amiga Milena Nevoada ficou de ver esse filme desde que eu recomendei pra ela em 2020. Então fica aqui a cobrança pra ela assistir esse filme, porque eu sei que ela vai amar. Cobra ela lá no Instagram. O Mestre é um filme difícil, ele é o que ele é. Um estudo de personagens, sim, personagens no plural. Ele é quase um estudo inteiro sobre id, ego e superego, sendo isso os nossos instintos mais primitivos, a nossa retidão e o que balanceia essas duas coisas. Tudo isso incorporado em 3 personagens muito interessantes. Fica aí pra você analisar. O filme em si analisa como atuam as seitas religiosas alternativas, como elas buscam pessoas mais vulneráveis, como elas usam de filosofias baratas para encantar seus seguidores e como funciona o culto à personalidade. Tem muita coisa aqui baseada no que é a cientologia, por exemplo. E para vocês terem uma ideia do nível das atuações desse filme, eu vou deixar rolar uma ceninha. Best girl I ever met, girl I'm gonna marry one day. Is she in Lynn? Yes? Lynn, Massachusetts? Yes, sir. Why aren't you with her? I'm an idiot. Why aren't you with that lovely girl? I got no reason, I'm a fool. Do you love Doris? Yes. Is she the love of your life? Yes, sir. Why aren't you with her? I don't know. Yes, you do. Tell me why you're not with her if you love her so much. I told her I'd come back and I never went back and now I gotta get back to her. Why don't you go back? I don't know. Why don't you go I don't know! Close your eyes. Temos aqui, na minha opinião, 3 atuações que são as melhores das carreiras de seus respectivos atores. Amy Adams interpretando uma figura controladora, quase materna. Joaquin Phoenix, que precisa carregar toda a intensidade do filme em uma atuação que consegue ser melhor até do que aquele nos entregou em Coringa. E o falecido Philip Seymour Hoffman, um dos melhores atores que já pisaram na face da terra e colaborador antigo do PTA.
em sua última atuação, que foi indicada ao Oscar, antes da Terra perder para sempre esse talento maravilhoso. O Oscar deveria ter sido dele esse ano. O Mestre é um filme que levanta inúmeras perguntas no espectador durante sua rodagem, sobretudo sobre a dinâmica da necessidade mútua entre mestre e aprendiz. Quem precisa de quem de verdade? E entre todas aquelas pessoas, quem é o verdadeiro mestre? E em primeiro lugar, a gente tem um dos filmes mais intensos que eu já vi na minha vida, e eu acho que vocês vão concordar comigo. Quem viu, né? Muitos atores têm falado contra o method acting, que é aquele estilo de atuação em que a pessoa não sai do personagem até que a rodagem do filme termine. Muito por conta do ator acabar sendo difícil de trabalhar, por conta da própria índole do personagem. O Daniel Day-Lewis é um dos exemplos mais prolíficos desse método de atuação. Ele se joga de cabeça e se transforma em cada um dos personagens que ele se propõe a interpretar. Então deve ter sido insuportável trabalhar com ele em Sangue Negro. O Daniel Plainview é um exemplo perfeito de protagonista vilão. Ele é um homem ganancioso, mesquinho, interesseiro e profundamente inteligente e manipulador. Um barão de petróleo que chega para mudar a vida dessa pequena comunidade, com um simples objetivo de aumentar ainda mais a sua riqueza e o seu poder. Ele não gosta de perder. Isso é muito importante no personagem. Um dos melhores personagens da história do cinema, com certeza. Um roteiro tão polido que você poderia ver o seu reflexo nele. Uma dinâmica de inimizade entre Daniel e o pastor Eli, interpretado brilhantemente pelo ator mais subestimado da sua geração, Paul Dano. Eu espero que ele ganhe mais notoriedade agora que ele fez o Charada. Cada quadro em Sangue Negro serve a um propósito, e cada um deles é tão bonito que você poderia emoldurar e pendurar em sua parede. A atuação do Daniel Day-Lewis, em minha mais humilde opinião, é a melhor atuação masculina da história do cinema. A intensidade que ele passa com esse personagem é absurda. Cada cena é uma aula, cada movimento é muito bem pensado. You have abandoned your child. I've abandoned my child. I will never backslide. I will never backslide. I was lost, but now I am found. I was lost, but now I'm found. I have abandoned my child. Say it. I've abandoned my child. Say it louder. Say it louder. I've abandoned my child! I've abandoned my child! I've abandoned my boy! Com o Sangue Negro, Paul Thomas Anderson se consolida como um mestre do ofício dele. É um filme que merece ser apreciado. Por favor, separa um tempo da sua semana e dá uma olhada nele. Eu garanto que você não vai se arrepender. Bom, é isso. Eu tentei um estilo diferente de vídeo essa semana. A ideia era que o vídeo de Stranger Things saísse nesse formato, mas eu não consegui, eu perdi o bruto dele. Mas eu gostei de ter feito essa experiência, e me deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam desse novo formato de vídeo. Pretendo fazer mais rankings de diretores e trazer outros vídeos nesse formato. Curte, por favor, comenta, compartilha com alguém que você sabe que conhece PTA, ou que gosta muito de cinema, ou que você acha que pode gostar dessas recomendações. Dá uma força muito grande pra gente. Eu vou ficando por aqui. Falou.